Antes de prosseguirmos, inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilhe. Vamos ao tema de hoje. Para o terceiro ponto e para o quinto estágio da salvação, que chama-se santificação. A santificação do novo homem. A santificação do novo homem, nós vamos ver aqui. Pode passar o slide. Olha só que pergunta interessante. Volta aí, Marcelo. Volta aí. Você é um cristão de verdade? Pense. Esse silêncio que eu estou falando é um silêncio para a sua reflexão. Em cima de tudo aquilo que já foi falado, e pela palavra que você tem na tua frente, a Bíblia, e olhando para si mesmo, como é que você responderia essa pergunta? Você é um cristão de verdade? Ou apenas um cristão sofismático? O que é um sofisma? Um sofisma é uma mentira vestida de verdade. Um sofisma é um argumento que ludibria a pessoa que não entende as bases daquilo que você está falando. É dizer, por exemplo, eu sou feliz porque eu pertenço a determinada denominação religiosa. Isso é uma mentira. A felicidade é encontrada apenas em Jesus. Não somos salvos por fazer parte apenas de uma denominação. Precisamos estar na cruz. É por isso que diz aquele corinho, se você está na cruz, então você é meu irmão. Então me dá a sua mão, me dá a sua mão. Porque podemos dar a mão e andar junto, porque estamos sob a cruz. Uma denominação que anda sem passar pela cruz, jamais chegará à santificação. Muito bem. Pode passar, Marcelo. Muito obrigado. Ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, bom, a regeneração pelo Espírito. Eu quero abrir aqui um parênteses e dizer que a regeneração, ela é instantânea no sentido da ação do Espírito em formar uma nova criatura. Mas a regeneração, ela também é processual. Porque há pessoas, isso vai de pessoa para pessoa, de indivíduo para indivíduo. Há pessoas que conseguem deixar determinados hábitos de uma vez. Instantaneamente. Gostei da palavra, Wagner. Instantaneamente. Mas há pessoas que é gradativa. Não é? Há crentes que têm aí vários anos de crente e não conseguiu deixar determinados hábitos ainda. E o que eu posso fazer para deixar determinados hábitos? Deixa o Espírito Santo tomar conta da tua vida, dos teus atos, das tuas ações. No dia que houver uma entrega total, você vai ver o que é uma mudança, né, Leandro? Uma mudança radical do Espírito Santo na vida. Então ele diz aqui, o comentarista, ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, a santificação é um processo que demanda toda a nossa vida até alcançarmos a estatura de varões perfeitos, ou seja, maduros. O ponto primeiro aí, Marcelo, por favor. Santificação como posicionamento. Porque existem três características ou aspectos também da santificação. Né? Existe o posicional, ok? Que é a questão de estarmos em Cristo e já recebermos essa santificação. Existe a gradativa, a gradual, e existe a que será eternamente, a definitiva. Bom, vamos pela santificação posicional. No exato instante da sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, que está justificado, mas também como santo por Deus, ou seja, agora separado, e pela igreja, a partir do momento. Já separado, veja Lucas 23, 42, eu vou ler aqui, né, eu trouxe Bíblia aqui para a gente ler. Lucas 23, 42, diz assim: E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que é isso? É o homem, lá na cruz do Calvário, que está se arrependendo. Bom, aquela santificação,
ela foi imediata, porque Jesus recebeu ou percebeu o arrependimento daquele homem. Então, quando Jesus diz assim, você estará comigo, para estar com ele, é preciso que ele aceite, é preciso que ele se separe. Aquele homem foi santificado, ainda sendo zombado pelas pessoas que estavam lá embaixo, pelo seu amigo que estava lá, sentindo as dores da cruz, do qual ele era totalmente merecedor de estar ali. Jesus não, mas ele era. Mas Jesus naquele momento santificou ele. Ele disse assim no 43, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Ele santificou. Disse assim, você é meu. Quando Jesus disse para a gente assim, você é meu, isso é santificação. Já separado do mundo, torna-se propriedade exclusiva do Senhor. Êxodo 19:5. Pastor, eu não gosto do Antigo Testamento. Então, meu amigo, você precisa aprender o que é Bíblia ainda, né? Não vou te culpar porque eu não sei quem te ensinou isso, mas Levítico 19:5 diz assim. Achou? Wagner, quer ler? Eu vou ler sim. Êxodo 19:5 diz assim, agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Tudo é de Deus, eu sei, Salmo 24, versículo 1, mas Deus quer ter uma propriedade peculiar, santificado, consagrado. Tem um que dizer, a minha vida eu entrego a Deus, não é assim? Por quê? Porque ele derramou o seu sangue por mim. Chama-se consagração. Aquele hino 432, por exemplo, da nossa harpa cristã, fala de consagração. A Bíblia fala de consagração. Então, posicionalmente é santo o que um homem, embora esteja ainda em processo de santificação. Por exemplo, Deus não se santifica, porque Deus é santo. Deus não é santo por um processo, é porque é a sua natureza. Ele é. Nós não somos santos por natureza. Poderíamos perguntar, qual o aspecto da nossa santidade? O aspecto da nossa santidade está no caráter. O nosso caráter tem que ser santo. Eu vou explicar. A soteriologia, ou seja, a doutrina da salvação, ela anda junto com a ramatiologia, que é a doutrina do pecado. Então veja, quando nós dizemos que o nosso caráter é santo, e nós não somos santos na essência, só seremos na santificação definitiva, com o arrebatamento da igreja, porque nós teremos um corpo semelhante ao de Jesus, está escrito lá em 1 João 3, 1 e 2, é porque Jesus nos libertou do poder do pecado, ou seja, da segunda morte. Mas ele não nos tirou da influência do pecado. Porquanto, se nós fôssemos a nossa natureza, o nosso ser santo, nós não pecaríamos. Mas João diz, quem é que não peca? Porque se alguém diz que não peca, diz que Deus é mentiroso. Então nós pecamos. Aí, filhinhos, não pequeis, mas se pecares, tens o quê? Tem um advogado. Não é assim? E em outro lugar ele diz, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Deixa eu voltar. Poder do pecado. Jesus nos libertou do poder. Então nós somos pecadores redimidos. Poder, a segunda morte não tem poder sobre nós. Porque mesmo que nós morramos, nós seremos ressuscitados. Porque Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Porque a segunda morte não tem poder sobre nós. Porque ele venceu, mas ele não nos tirou. Capítulo 17 de João, ele orando ao Pai diz assim, eu não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Que mal é esse? O contratempo é o pecado, que os livre do mal. A santificação do homem é exatamente a atitude que nós temos diante desse mal que Jesus está dizendo.
É a nossa atitude diante das coisas que o mundo oferece. Aliás, João diz, exatamente, ter aversão, é não gostar, é não amar. Não ameis o mundo, nem que no mundo há. Porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porquanto João diz que há concupiscência da carne, soberba da vida, as questões dos olhos, os pecados do mundo. Isso nos separa de quê? Da santificação. E é a santificação que nos deixa próximos de Deus. Hebreus, segui a paz e a santificação. Sem a qual? A santificação. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Não há como ver Deus. Não há como chegar próximo de Deus sem a santificação. Ah, pastor, mas existe um Jesus morreu na cruz. Então eu posso chegar diante de Deus, não estou nem aí. Depois eu volto e vou fazer o que eu quero. Seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então tem muita gente achando que cristianismo é a casa da Maria Joana. Quer estar no cristianismo e quer estar como se fosse um clube do que eu tudo posso. Cristianismo não é apenas um modo de vida. Cristianismo é o modo pelo qual se tem a vida. Tem gente confundindo isso. Deus é santo. Deixa eu continuar aqui. Nossa hora está passando e vai ficando muito comprido, né? Na santificação do novo homem, a palavra de Deus é imprescindível, pois nos conduz ao ideal cristão. Perfeição e santidade, para que em tudo sejamos imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1, 17 e 1, Deus fala assim para Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Em outras palavras, tenha um caráter santo. Eu sei que você não é perfeito, mas você tem que, ao mínimo, se esforçar para ser. Você não precisa, você não tem apenas que demonstrar, né? Como se diz aí um ditado. César disse certa vez, porque César colocou uma justiça em cima da esposa dele. A esposa dele traiu ele e tal, e alguém falou assim: mas por que isso, César? Ele disse: a mulher de César não precisa apenas parecer ou ser séria. Ela não precisa apenas ser séria, ela tem que parecer que é séria também. O cristão, que tem muito crente que é aquele 007, né? Ele é uma coisa, mas ele também tem que se mostrar que ele é. Então vocês dizem assim, não adianta dizer apenas que é sério, você tem que mostrar também que é sério. Que ser é uma coisa, mas tem que se mostrar. Tem muita gente que mostra, mas não é. E tem gente que é e às vezes não mostra que é. Jesus disse: não se coloca uma lamparina debaixo de um lugar onde ela vai se apagar. Se coloca ela num lugar que é para todo mundo ver. Ei, você que está me vendo aí, você é santo? Então mostre que você é santo. Ah, mas eu sou santo só para mim. E Deus? Não, mostre que é santo. Porque Jesus disse: a vossa luz precisa resplandecer para o mundo. Porque Deus vê lá no quarto, mas o mundo não vê o teu quarto, o mundo vê lá fora. Não é isso? Ponto 3. A santificação é a vontade de Deus, no novo homem. O novo homem é impossível sem o processo de santificação. Ou seja, para haver um novo homem, é necessário o processo de santificação. Quanto mais nos santificamos, mais, teria que ter um i aí, mais parecidos nos tornamos com o Senhor Jesus. Somos seus imitadores. Logo devemos ver a santificação como a vontade suprema de Deus para a nossa vida. Porém, se pecarmos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda injustiça, de toda impureza. Aí aqui há uma advertência, uma exortação do escritor, que a igreja de Cristo volte a pregar com mais instância e urgência a doutrina da santificação, porque nenhum impuro ou profano entrará na Jerusalém celeste, está escrito lá
Apocalipse, eu ia falar Jerusalém 21:8, isso não existe. Apocalipse 21:8 eu faço questão de ler, que diz assim: mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. E essa segunda morte, graças a Deus, Filho de Deus, Jesus Cristo, na cruz do Calvário, já tem nos livrado disso, graças a Deus. Então, podemos chegar à síntese do tópico 3 e partimos para a conclusão. A síntese diz assim, que a santificação é um processo que demanda toda a nossa vida até alcançarmos a estatura de varões maduros, de varões perfeitos. E para concluir, quem recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor, tomou a melhor decisão, pois os seus pecados foram apagados por Cristo. A nova vida em Jesus é um presente de Deus. E quando do arrebatamento da igreja, nós seremos semelhantes ao Senhor Jesus. Porque esta é a promessa que ele nos fez por intermédio do apóstolo João. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como o é, o veremos. Isso fala do terceiro estágio da santificação, que é a definitiva, que é a glorificação. Enquanto nós estivermos sob a influência do pecado, nós ainda estaremos no processo de santificação, que é a santificação gradativa, pela palavra, pelo jejum, pela oração. Mas quando ele vier nos buscar, nós seremos semelhantes a ele. Uma santificação da qual nós não precisaremos mais nos santificar. Então, eu quero deixar aqui nesta manhã os meus agradecimentos e que essa palavra fique no teu coração, para que possa nessa manhã ter sido para edificação das nossas vidas.